Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar um pouco sobre as perdas nas fibras óticas. Tudo aquilo que contribui negativamente para o nosso sinal, ok? Vamos falar um pouco sobre a atenuação, que é a maior das perdas, nosso maior problema dentro dos enlaces óticos, né? Quando a gente chega, vai instalar um equipamento e ele não tem potência para ser ativado, porque a fibra ótica está apresentando uma perda muito grande, ou às vezes nem sinal ocorre, né? Então tá, vamos falar um pouquinho então sobre a atenuação. A atenuação, ela é causada por vários motivos. Um deles é a absorção do material, né? A presença de íons metálicos na fibra são os responsáveis por essas perdas. A sílica, né, o material do núcleo, ele é um material que tem impurezas, não é um material totalmente puro. Então ele contém, né, íons de hidroxila, que é o OH-, e existem também íons de cobre, de cromo, de ferro e manganês, né? E o de hidroxila. Então isso são impurezas que estão dentro da fibra. Quando a luz passa por esses íons, ela se choca com os íons e perde energia. Olha só o tamanho aqui da flecha, daí ela vai com menos intensidade porque ela perdeu potência no decorrer da fibra, né? Normalmente a atenuação no cabo ela é contada como, né, quantos dB, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dB mais tarde. Quantos decibéis, quantos dBs por quilômetro a fibra perde, né? Então, por exemplo, o sinal entra aqui na fibra e por absorção ela vai perdendo potência. Então, a cada quilômetro ela perde tantos dBs, né, de potência, tá? Me adiantando um pouco, dB, decibel, né, é uma unidade que é muito utilizada nas telecomunicações, tá? Quando você fala tantos dBs, x dBs, né, é como se fosse porcento. Quando você perde 50%, você sabe que você perdeu metade. dB você também perde uma quantidade. Então, assim como porcento, a porcentagem não é uma unidade factível, tipo quilômetro, você sabe que são 1000 metros, o dB, e assim o porcento também, ele significa quantos a mais ou quantos a menos, né? A comparação entre duas grandezas. Por exemplo, se você fala assim que você perdeu 50% da potência, significa que você perdeu metade da potência. Agora, se você fala que, poxa, eu perdi 3 dB de potência, é a mesma coisa. 3 dB significa 50% da potência. Ah, mas isso não faz sentido para mim. Claro que não faz sentido, porque o porcento, a porcentagem, é em relação a 100, e é de forma linear que você pensa. O dB já é uma forma logarítmica, é uma coisa parecida com isso aqui, né? Então, por exemplo, se você tem aqui uma função linear, esquece essa aqui, né? Se você tem aqui, por exemplo, 5 e aqui você tem 10, né? 5, 10, você aumentou 5 aqui, aumentou pra caramba aqui. Agora aqui, se você tem 3 dBs aqui e foi para 4 dB, imagina, olha, ele aumentou muito mais, ó. Um pouquinho que aumenta na escala logarítmica, na escala de decibel, o resultado aqui, o aumento é muito maior. Então, quando você fala que perdeu 3 dB, você perdeu 50% da potência. Da mesma forma, se você perdeu 10 dB, já é muito mais. 100 dB já são milhares de watts ou de alguma coisa a mais. Então, o dB você pensa de forma logarítmica, e é quanto você perdeu, né? É diferente do dBm, que é em relação a 1 miliwatt, que a gente vai ver aí mais para frente, né? Se você fizer o curso também de design de projetos, a gente vai tratar muito e vai entender na prática que a potência transmitida é em dBm, mas a atenuação no decorrer da fibra é em dB. Tem um exemplo até nesse capítulo que a gente vai falar um pouco como que funciona, ok? Mas o que importa agora? Importa que a gente está falando de atenuação. Atenuação
é um problema do sinal que ocorre devido a um dos fatores é pela absorção de impurezas. A impureza na sílica, no núcleo, ela absorve a energia da luz que está sendo emitida e meu sinal chega mais fraco do outro lado. Tá? Essas impurezas são íons de cromo, de cobre, de ferro e manganês, que são elementos utilizados dentro da fabricação aí da fibra ótica. Ok? Então, a absorção do material é um dos motivos da atenuação do sinal na fibra ótica. Tá? Agora, um ponto de atenção. Esse daqui é simplesmente o slide mais importante de todo o curso. Por quê? Porque essa frase aqui, a partir daqui, você vai começar a entender como que se faz um projeto de fibra ótica. Isso tudo aqui, que está falando aqui, faz toda a diferença. Então veja só, dependendo da frequência do sinal transmitido, ele terá maior ou menor perda. Não entendi. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma fibra ótica. Meus lindos desenhos. Então a fibra ótica aqui, vamos supor aqui que eu tenha 10 km de fibra. 10 km. Ok? 10 km. Tá. Se eu estou transmitindo aqui numa frequência, um comprimento de onda, na verdade, de 1550 nanômetros, o meu sinal vai chegar numa determinada distância. Vamos supor que ele chega lá, no final aqui dos 10 km, ele vai chegar com uma potência. Vamos supor que ele sai aqui com, sei lá, 10 dBm. Isso não é muito forte, mas dBm. Ok? No final de 10 km, ele vai chegar, vamos supor aí, com 2 dBm. Ou seja, ele teve uma perda, que é 2, hein, pessoal? 2 dBm. Então ele teve uma perda de 8 dB, não dBm. Foi o quanto ele perdeu. 8 dB aqui. Tá? Se eu tiver, ele foi transmitindo numa potência de 10 dBm. Agora, se eu transmito um outro sinal também com a potência de 10 dBm na mesma fibra, nos mesmos 10 km, só que com uma frequência de 850 nanômetros. Isso aqui é a frequência do laser. Ele vai chegar aqui, sei lá, com menos 5 dBm. Ou seja, a perda, se eu utilizo uma frequência muito maior, né? Quanto maior a frequência, maior a perda. Ou seja, um comprimento de onda menor, são inversamente proporcionais, ele perde muito mais. Então, se ele chega com menos 5 aqui, eu perdi 15 dB. 15 dB. Se você não entendeu esse desenho tosco aqui, vai ter um desenho bonitinho mais para frente, tá? Mas o que é importante? Dependendo da frequência do sinal, por mais que você emita ele na mesma potência, ele vai perder mais ou menos, ok? Ou seja, uma fibra, um laser com uma frequência de 850 nanômetros, um comprimento de onda de 850 nanômetros, vai perder mais do que um de 1550. Então isso daqui é muito importante. Esse conceito é extremamente importante aí no nosso curso. Ok? Aqui a gente consegue ver o gráfico que ilustra justamente isso que eu falei. Tá bom? Então vamos olhar aqui, né, numa fibra, essa que está pontilhada aqui, ó. Essa aqui pontilhada, vamos deixar aqui a pontilhada, é uma fibra, por exemplo, multimodo, MM. E essa fibra aqui, ó, cheia, é uma fibra single mode ou monomodo. Ok? E esse aqui, ó, quanto ele perde por quilômetro. Então vamos supor que eu esteja transmitindo um sinal qualquer, com uma potência qualquer, num 850 ou 0,85, né? 850 nanômetros ou 0,85 micrômetros, né? Se eu estiver utilizando uma fibra single mode, eu vou ter uma perda de quanto? Que deve dar 1,9, vamos quebrado aqui, né? 1,9
dB por quilômetro. Ou seja, se eu ando 10 km, eu perco 19 dBs. Agora, se eu estiver usando a mesma potência, né, a mesma fibra single mode aqui, só que em 1550, aqui ó, 1550, a minha perda por quilômetro vai ser, será 0,3 dB por quilômetro. Ou seja, se eu andar 10 km, eu só vou perder 3 dB. Enquanto se eu usar a frequência de 850 nanômetros, se eu andar 10 km, eu vou perder 19 dB. Então 19 dB é perder muito mais do que 3 dB. Então veja, se eu utilizando aqui a fibra single mode, monomodo, uma frequência maior, que é essa aqui, um comprimento de onda menor, frequência maior, aqui um comprimento de onda menor, eu vou perder muito mais do que se eu utilizar um comprimento de onda maior, 3 dB. Né? Se eu utilizar a fibra multimodo, então nem se fala, né? O mesmo 850 nanômetros, eu vou ter 3 e tantos dB por quilômetro. A multimodo, que por causa da dispersão modal, né, e utilizar 1550, eu vou ter uma perda de 1 e tanto dB por quilômetro, enquanto na single mode 0,3 dB por quilômetro. Tá? Esse gráfico a gente vai explorar ele mais para frente aí, mas ele serve justamente para ilustrar o conceito que eu falei agora há pouco, que dependendo da frequência do laser, você tem maior ou menor perda por quilômetro, maior ou menor dB por quilômetro, e ele obedece justamente esse gráfico aqui. Tá? Se você utiliza lasers na primeira janela de transmissão, você vai ter maior perda, olha só, sempre mais perda de dB por quilômetro. Se a segunda janela de transmissão, já que 1310, né, já é menos perda por quilômetro. E a terceira e quarta janela é menor ainda. Ó. Então dependendo da fibra também. Ó. A fibra multimodo e a fibra monomodo. Ok? Vamos para frente, a gente vai explorar esse conceito mais aí na sequência. Né? Vamos a um caso prático. Esse caso prático aqui já é um pouco do projeto, né? E vai ilustrar bem o que acontece. Um caso prático, né, da aplicação do conceito teórico que a gente tem visto até agora. Então vamos olhar aqui, ó. Cidade de Curitiba, com a geada, né? Está distante 30 km da cidade de Campo Largo. Né? Então olha aqui, um caso prático. Entre a cidade de Curitiba e Campo Largo, temos um enlace de fibra ótica com as seguintes características. Distância do enlace, 30 km. Okay, tem uma fibra de 30 km. Frequência do laser usado nos equipamentos SDH, 1310. Não se preocupe muito da tecnologia aqui, mas imagine só que eu tenho uma frequência aqui utilizada do laser na segunda janela de 1310 nanômetros. Sensibilidade no laser da recepção, menos 16 dBm, ou seja, se o sinal chegar aqui com menos 17, o equipamento aqui em Campo Largo não vai receber sinal nenhum, não vai adiantar nada. Agora, se eu chegar aqui com menos 15 dB, ele vai entender, porque a sensibilidade dele tem que chegar ali com pelo menos menos 16 dBm. A potência de transmissão aqui, transmitida, é de 0 dBm. Veja, quando a gente fala em dBm, 0 dBm, a potência não significa que é uma potência de 0. 0 dBm tem potência sim. Se você for converter isso daqui em watts, você vai entender que 0 dBm não é 0 watts, não é 0 potência. Tá? Então eu estou saindo aqui com 0 dBm e eu tenho que ter uma perda aqui de pelo menos menor que 16 dB, né? Porque eu vou perder, porque a sensibilidade é menos 16 dBm. Okay? Se eu tivesse uma perda nesse enlace aqui de 1 dB somente, eu ia sair aqui com 0 dBm e ia chegar aqui com menos 1 dBm. Com a sensibilidade é menos 16, eu ainda poderia perder 15 dBm para chegar do outro lado. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Calcule a perda no enlace e verifique se o enlace funcionará corretamente com essas características. Vamos lá. Então eu tenho aqui a seguinte análise. Para calcular a perda do enlace com laser de 1310 ou 1,3 micrômetros, a gente vai lá naquele gráfico. Eu estou usando 1.3, é uma fibra monomodo. Então olha só, a fibra monomodo no 1.3,
Ah, como que eu sei que é 1.3? Ele está dizendo aqui, ó, o laser usado é 1.3 nanômetros, né? Ou 1310 nanômetros. Nano 10 a menos 9. Né? Então eu estou usando ali, quero saber quanto que é a perda por quilômetro. Então aqui 1.3 na fibra monomodo, ele diz aqui que é monomodo, ó, né? Aqui não está falando, mas tinha que dizer aqui, ó, que é uma fibra monomodo, tá? Fibra monomodo. Então 1.3 na fibra monomodo é de 0,5 dB por quilômetro. Então a cada quilômetro meu sinal vai perder meio dB. Opa. A cada quilômetro que ele passar aqui, né, ele vai perder meio dB. Então ele sai aqui com 0 dBm, depois de 1 quilômetro ele vai estar com uma potência de menos 0,5 dBm. Depois de mais 1 km, 2 km, ele perde meio dB por quilômetro, ele vai estar com menos 1 dBm. E assim sucessivamente. Ok? Como que eu sei disso? Porque eu sei que se eu estou usando um laser de 1310, a perda é de 0,5 dB por quilômetro. Então aqui, ó, perda no enlace, 0,5 dB por quilômetro. Né? Como temos 30 quilômetros, nós vamos perder quanto? 30 km vezes 10, 0,5 dB por quilômetro, nós vamos ter 15 dB de perda. Ou seja, se eu continuasse o cálculo aqui, né, ele ia, a cada quilômetro, 30 km, ele perde meio dB, ele vai chegar aqui com menos 15 dBm, né, de potência. E a sensibilidade é menos 16, já vi que vai funcionar, ainda teria 1 dB de lambuja. Vamos ver aqui, ó, 15 dB de perda. Aqui. Potência de transmissão 0 dBm. Perda no enlace em 1310 é 15 dB, porque é meio dB por quilômetro. E a sensibilidade é menos 16. Se a potência de transmissão é de 0 dBm e a perda no enlace é de 15 dB, teremos na recepção uma potência de menos 15 dBm. Ó. Potência transmitida menos o que eu perdi dá menos 15 dBm, que é maior do que a minha sensibilidade, 1 dB maior. Né? Então, como a sensibilidade do equipamento é menos 16 dBm, que é menor que menos 15 dBm, o enlace vai funcionar normalmente. Note aqui que eu estou fazendo uma operação de dBm com dB. E você pode fazer isso. Ok? Então, na verdade, eu estou vendo aqui, ó, se eu tinha menos 0 dBm e eu perdi 15 dB, então eu tenho menos 15 dBm. É só ver quantos dBs ele perde por quilômetro. Então, chegando aqui depois de 30 km com menos 15, eu ainda teria 1 dB aí para perder e ele ainda funcionaria. Né? Se fosse aqui, sei lá, 60 km, 60, ele ia perder menos 30 dB. Ele ia chegar a menos 30 dBm e é muito menor que 16 e o equipamento não iria funcionar. Ok? Então, esse daqui já é o princípio básico dos projetos que a gente vai ver. Quando a gente projeta um enlace óptico, o que a gente tem que levar em conta, né? O que a gente perde dentro do enlace. Ok? Com o passar do tempo, olha só que legal que acontece. Então o enlace funcionaria perfeitamente, a fibra nova. Mas com o passar do tempo, a atenuação do enlace aumentou devido a emendas óticas. Quando rompe o cabo, você vai lá e faz uma emenda no cabo óptico, né? E essa emenda dá uma perda. Uma perdazinha. Então, a soma das perdas das emendas foi de 3 dB. Então, o que vai acontecer? Eu estou saindo aqui com 0 dBm. O enlace sem emenda perde menos 15. Mas como eu tenho 4 emendas aqui, eu vou perder também mais. Melhor, eu vou perder 3 dB. Então, vai ter que entrar. Então, aqui, ó, como laser de 1310, temos uma perda de menos 15 dBm. Uma perda de 15 dB, mas agora temos que somar as perdas da emenda, porque as emendas agora eu perdi mais 3 dB. Então 0 dBm, que é a potência transmitida, menos a potência que o enlace perde normalmente, devido às impurezas, e menos as perdas de emenda. Então eu vou chegar lá na ponta com menos 18 dBm, né? 2 dB além do meu limite. Então, como a sensibilidade do meu equipamento é menos 16, a potência recebida é menor do que a sensibilidade.
e aí não vai funcionar. O que nós vamos fazer nesse caso? A solução é mudar os módulos de transmissão nas pontas e utilizar um laser com uma frequência diferente. Porque lembra? Quando a gente usa uma frequência, a gente tem uma perda menor ou maior. Então agora a gente vai chegar lá na ponta e vai colocar um módulo no equipamento, não de 1310, e sim de 1550. Só que a perda em 1550 é 0,2 dB por quilômetro, enquanto o outro é 0,5. Então olha lá, só mudando a frequência do laser eu vou ter uma perda muito menor por quilômetro. Então aí a atenuação total não vai ser mais aquela de 15 dB. Vai ser 30 km, ele não vai perder mais meio dB por quilômetro, ele vai perder só 0,2. Então a minha perda total vai ser de 6 dB no enlace inteiro. Né? Então o que vai acontecer? Minha potência transmitida menos a potência de 0 dB no enlace inteiro, não é mais 15, né? Porque eu estou usando uma frequência de 1510, desculpa, 1550, menos as perdas, as emendas, eu vou chegar lá com o meu sinal numa potência de menos 9 dBm, que é muito menor aí de 16 dBm. Então, ó, com os 9 dB de perda total, que é 6 dB do enlace, mais as perdas na emenda, atenuação mais emendas, a potência recebida no receptor em campo largo será de menos 9 dBm, que é maior que a sensibilidade 16 dBm, e o enlace vai funcionar normalmente. Ok? Bem interessante, né? Isso aqui a gente já começa a ter uma base dos projetos aí de fibra ótica. Sempre verificando a potência transmitida e o que o enlace perde. Basicamente, os projetos, você joga aí a potência transmitida menos tudo que contribui negativamente do seu sinal, o somatório das perdas, né? Então aí eu boto potência total, né, menos as perdas. Claro, quando você coloca a regeneração, você tem que colocar também, adicionar as potências de regeneração, que aí é levado em conta também nos projetos de fibra ótica, como vai ser visto no outro curso aí sobre design de fibras óticas. Ok? Então, bem interessante. Não se preocupe muito aí sobre o dBm, o dB, que lá nos projetos a gente vai explicar bem como que funciona essa questão dos dBms e dos dBs. Beleza? Vamos seguir aí que o tempo está correndo. Tá? Outra atenuação, outra coisa que contribui negativamente para o sinal, o que causa atenuação além da absorção, são as deformações mecânicas na fibra ótica, né? E aqui eu tenho um caso prático que eu fotografei no meu trabalho e vou colocar aqui para vocês, tá? Que ocorreu recentemente. Tá? Então as deformações podem ser microcurvaturas ou macrocurvaturas. É aquele negócio de entortar o cabo, pisar na fibra ótica, né? Então vamos falar um pouco sobre as microcurvaturas. Elas são causadas por imperfeições microscópicas. E normalmente isso ocorre no processo de fabricação. O processo de fabricação de fibras óticas, o processo não é perfeito. Então pode ocorrer que a fibra tenha uma microcurvatura assim, minúscula, microscópica, mas isso já pode alterar, perder energia aqui, alterar o ângulo, né, de refração aqui e, no caso, vai perder parte da potência do sinal transmitido e vai causar uma perda aí no sinal. Então as microcurvaturas não tem muito o que fazer, né? Isso aí é feito, é um problema que ocorre lá na fabricação da fibra e infelizmente a gente não consegue tratar muito. Talvez com amplificadores, enfim, mas uma vez feito isso você não consegue consertar esse erro a não ser trocando a fibra, trocando o cabo. Okay? A macrocurvatura já é uma coisa mais comum de ocorrer por, né, descuido aí da implantação da fibra ou até na manutenção. Então é uma alteração, né, mecânica na fibra, você entorta a fibra ótica e ocorre isso. Então uma fibra amassada ou dobrada faz com que você cause uma macrocurvatura e o seu sinal ele perde potência. Né? Então aqui, como diz, a alteração física na fibra, né, ela faz com que os raios de luz escapem do núcleo, provocando as perdas no meu sinal. Um caso prático que ocorreu, veja só o que eu enfrentei recentemente. Né? Então aqui nós tínhamos aqui uma estação A, um enlace de fibra ótica com a estação B. Né? Então a fibra ótica, antes de ir para a rua,
ela passa num distribuidor geral óptico, DGO. E aí ocorre um jumper, um cordão óptico, que vai do equipamento até o DGO. Aí a fibra vai para o cabo na rua e chega lá no DGO da outra estação e depois é feito um jumper óptico. Né? Então o que estava acontecendo aqui? Simplesmente estava dando um problema aí de potência no equipamento. Né? Então o que acontecia? O jumper óptico chegava aqui e na hora de medir qual que era o problema, né, eu jogava aqui uma potência do equipamento, da placa do equipamento, transmissão, passava por aqui e deveria estar recebendo aqui menos 1 dBm. Chegando aqui segundo o cálculo tinha que chegar menos 1 dBm, mas olha quanto que estava chegando, menos 10,19 dBm. Então você estava perdendo muito. Né? Aqui está até o Power Meter. Power Meter é esse equipamento, a gente vai falar um pouco sobre ele, que mede a potência da fibra chegando aqui recebida. Se eu olhar aqui, está 1550 nanômetros, que é a frequência do laser. Então ele estava chegando aqui menos 10,19 dBm e deveria chegar aí menos 1 dBm. Então estava ocorrendo uma perda de energia nesse meio aqui, uma atenuação muito grande. Então como que eu investiguei isso aí? Né? O que aconteceu? Eu peguei, botei o Power Meter, né, aqui ó, nesse DGO e medi. Aí quando eu medi, olha só quanto que chegou. 0,85 dBm, ou seja, o problema estava daqui para cá. Normalmente você bota o Power Meter aqui, ia dar menos 10. Aí você coloca aqui, se está tudo ok, beleza. Aí você vai, coloca aqui, você vai isolando, né, os trechos para ver se está tudo ok. Quando eu coloquei o Power Meter, né, injetando a potência, ele injeta e também lê. Aqui, injetou a potência, ele teve uma perda aí de 0,85 dBm, quase menos 1 dB aí de dBm, menos 1 dB de perda nessa parte inteira. Então nesse trecho aqui, ele estava perdendo, né, praticamente 9 dB. Né? Aí o que eu fui ver? Ocorreu uma macrocurvatura. Né? Que o fio aqui estava passando aqui na calha e estava torto aqui, ó. Né? E essa macrocurvatura aqui estava causando a medida lá de menos 10,19 dBm. Bem aqui, ó, tá aqui a macrocurvatura. Então quando eu coloquei o Power Meter aqui, ele dava menos 10. Quando eu coloquei aqui, ele dava menos 0,85, ou seja, 9 dB e lá vai cacetada aí de perda somente naquela macrocurvatura. Ou seja, é muita potência que eu perdi aqui. Tá? Então aqui é um caso prático de como ocorre aí a perda por macrocurvatura no dia a dia. É uma atenuação do enlace. Né? Uma outra coisa que causa atenuação são acopladores. O que acontece? O acoplador é tipo, vamos dizer assim, um hub, um grosso modo aí falando de... Você joga, na verdade, todas as informações e mescla. Informação é um multiplexador de sinal. Né? Você pega aqui uma frequência F1 de um sinal, pega um outro sinal aqui e mistura os dois sinais e eles vão passar misturados numa frequência F3 aqui. Só que isso pode causar uma perda de 7 dB no seu enlace. Tá? Mas quando que eu uso aqui o acoplador? Aqui, ó, tá vendo? Duas frequências e saindo um aqui. Tá? Existem vários tipos de acoplador, mas pode chegar até 7 dB. Como que funciona? Olha só o exemplo. Eu tenho um modem 16E1, né? Um E1 é 2 megabits por segundo, uma fibra ótica até a estação. Né? Mas, poxa, eu precisava instalar um outro equipamento SDH aqui, ó, do lado na estação. Vamos inserir um equipamento da Ericsson aqui. Né? Só que ele também precisa de uma fibra para chegar na estação. Às vezes você está aqui no armário. O que você faz? Você vai... Às vezes é muito caro você colocar mais uma fibra ótica. Então o que você faz? Eu vou usar a mesma fibra ótica para mandar o sinal do modem e do SDH. Aí eu pego a fibra do SDH, jogo no acoplador e pego a fibra do modem e jogo no acoplador. Aí aqui eu começo a ter a minha perda, né? O sinal aqui já sai bem mais fraquinho. Chegando lá, tem um acoplador para desfazer e volta para a estação. Né? Então, assim, quem trabalha com operação e manutenção abomina essa solução. Ela é muito ruim, né? Porque você está perdendo muita potência. E também, se ocorre um rompimento aqui, você vai derrubar
os dois equipamentos, não só. Então a solução ótima é sempre ter um par de fibra dedicado aí para cada equipamento, né, para cada cliente. Tá? Então o acoplador também é uma coisa que contribui negativamente para o sinal, né, do nosso enlace. Outra coisa que eu falei já foi a emenda ótica. A gente falou sobre emendas óticas. Aqui já nós temos uma emenda. Se ocorrer um rompimento, a gente faz uma emenda ótica através de um equipamento de emenda ótica, né? E a emenda gera perda. Tá? As primeiras emendas óticas geravam uma perda de 2 a 3 dB por fusão ótica. E hoje em dia, às vezes, chega a zero. Tá? Chega aqui 0,2 dB por perda aí no enlace. Né? A quantidade de emendas óticas em um cabo deve ser sempre considerada nos cálculos de atenuação num projeto de fibra ótica. Às vezes a gente costuma dizer às vezes que um cabo ótico tem tanta emenda, parece um arame farpado, de tanta coisa, tanta interrupção que tem aí na rede. Tá? Então a emenda ótica também é uma causadora de atenuação no nosso enlace. Né? Os espalhamentos também. Né? Os espalhamentos ele ocorre muito similar aí à questão da absorção. Quando a gente tem lembra lá no começo que eu falei que a atenuação ocorre por absorção? Então a absorção ocorre quando esses íons eles absorvem e transformam em calor a parte da energia do meu sinal. O espalhamento ele espalha para todo lado a minha energia. Então tem as impurezas, quando bate os fótons aqui, né, ele espalha a luz um pouco para cada direção aqui e perde a potência. Tá? Então o espalhamento é diferente da absorção. A absorção transforma em calor a energia da luz, e o espalhamento não, ele espalha para todo lado. Tá? O espalhamento Rayleigh, que é esse daqui, ele espalha para todo lado. Né? Então a energia. Esse espalhamento Rayleigh ele está no nosso dia a dia mais do que a gente pensa. Tá? Então quando o sinal apresenta uma atenuação lá dB por quilômetro, muitas vezes é por causa do espalhamento Rayleigh, porque ele joga e espalha para todo lado aí a minha energia. Vamos ver uma curiosidade. Por que o céu azul? Está vendo a diferença de cores aqui? Ó? Né? Então o céu é azul, olha que profundo. O céu é azul por causa do espalhamento Rayleigh. O que acontece? A luz do Sol, né, passa pelas partículas e moléculas do ar, que tem cheio de íons, né, na atmosfera, e ele espalha. E a frequência que ele espalha, que chega no ângulo de incidência a frequência que é transmitida é a frequência do azul, por isso que o céu é azul. Então quando o sinal, a luz branca do Sol bate na atmosfera, né, e passa nessas impurezas, ocorre uma mudança de frequência, né, porque ele muda de meio e ocorre esse espalhamento. E ele espalha para todo lado. E como a frequência espalhada nessa frequência, e nesse ângulo, ela é azul, o céu se torna azul. Quando o Sol está se pondo, o ângulo de incidência nessas impurezas muda. E quando muda o ângulo de incidência, eu mudo a frequência. Lembra lá do prisma de Newton? Então, quando eu mudo o ângulo, né, de incidência, eu vou mudar aí a frequência do meu sinal espalhado. Por isso que muda a cor. Olha só, como a cor do céu aqui é diferente da cor do céu aqui. Então, é por isso que ocorre o espalhamento Rayleigh, que é justamente o que ocorre na atmosfera. Tá? Então, por isso que a gente enxerga o céu azul, por causa do espalhamento Rayleigh. Coloca ali no Google o espalhamento Rayleigh, tem até umas animações, é bem interessante, né, explicar por que o céu é azul. Então, certamente, esse casal aqui, o cara está usando o espalhamento Rayleigh para fazer uma cantada aí para a guria, para ver se conquista. Claro que não, né? Então tá bom. É isso aí, pessoal, do espalhamento Rayleigh. Tá? Então, ele, além de diminuir a potência, ele torna o nosso céu colorido ou céu azul. Curiosidade. Tá? Existe um outro tipo de espalhamento, que é o espalhamento Mi, né, em que ele é muito bom. Por quê? Ele espalha o sinal, mas o espalhamento ocorre, né, na direção de fluxo do sinal. Então, olha só, quando ele bate aqui na partícula, ele joga para frente,
né, o sinal ele espalha na direção de propagação. No espalhamento Rayleigh ele espalha para todo lado, né? Então ele perde mais energia do que o espalhamento Mi. Mas também o espalhamento Mi ele perde energia, porque querendo ou não é um espalhamento e uma perda de energia, ok? Então assim chegamos ao final da aula 4, espero que tenha sido bem proveitosa. Nessa aula aí nós falamos muito do Power Meter, nós vamos falar na próxima aula sobre os equipamentos que a gente utiliza na prática, com mais usualmente no dia a dia dos enlaces óticos. O Power Meter é um deles, né, onde você consegue medir e transmitir um sinal de teste de uma fibra ótica, né? Aqui nesse caso aqui ele está passando de repente aqui nessa bobina e chega aqui, ou não, está vindo aqui que não dá para ver direito, chega aqui direto, ok? Então espero que tenha sido proveitosa essa aula. Qualquer dúvida aí é só perguntar, beleza? Vamos para a próxima aula então, que vai abordar aspectos práticos, inclusive das emendas óticas. A gente vai ver passo a passo como a gente faz uma emenda ótica, e vamos falar um pouco sobre outros equipamentos, como o TDR, sobre conector, enfim, uma parte bem prática aí do curso, beleza? Até lá então, espero vocês na aula 5. Um abraço.